Olá, pessoal! Nós vamos falar um pouquinho sobre o metabolismo endócrino, né? Então, a parte de hormônios que regulam e controlam praticamente todo o nosso metabolismo, todos os nossos sistemas corporais, juntamente com o sistema nervoso, né? Então, eles têm uma integração bem significativa, bem importante que a gente tem que considerar. Lembrar que todas as secreções endócrinas, elas têm sua atividade inicialmente em células-alvo, né? Que é aquele modelo chave e fechadura que a gente sempre comenta, que a gente sempre fala. Então, embora as secreções endócrinas, né, sejam produzidas pelo sistema nervoso, como por exemplo no hipotálamo, na hipófise, né, ou em glândulas específicas do nosso corpo, como ovário, testículo, glândula suprarrenal, né, a própria tireoide e paratireoide, as secreções em si, elas são despejadas no sangue e aí elas vão, né, percorrer sistemicamente, mas elas vão ter sítios de ação específicos, né? E esses hormônios, normalmente eles são lipoproteicos, né, em relação à sua composição, e eles são mensageiros químicos, eles são sinalizadores para que um sistema, né, ou um órgão haja de forma mais acelerada, mais acentuada, ou, né, de forma mais homeostásica ou básica. Aqui a gente consegue visualizar a nossa neurohipófise, né? Mais precisamente o eixo hipotalâmico, né, ligado à hipófise, tá? Então, aqui, né, que fica lá no nosso cérebro, né, inclusive é o centro da fome, centro da sede, né, e nesse eixo hipotálamo, hipófise, a gente tem muita coisa acontecendo no nosso organismo. Preciso que vocês observem com atenção essas secreções. Se a gente olhar a parte rosa ali da nossa hipófise, ela é chamada de hipófise anterior ou adenohipófise. Ela é responsável pela secreção de vários hormônios, né, relacionados ao metabolismo aí, como hormônios tireotróficos, que estão relacionados à ativação da tireoide, hormônios gonadotróficos, ou seja, vão agir especificamente sobre gônadas sexuais masculinas e femininas, como testículo e ovário. Nós temos a prolactina, né, secretada ali pela adenohipófise, que está relacionada ao desenvolvimento das glândulas mamárias, especificamente durante a gestação, ou seja, é super importante para a produção de leite, né? Isso vocês vão ver bastante lá em materno e infantil. Nós temos também hormônios liberados pela adenohipófise chamado adrenocorticotróficos, ou seja, eles são excitatórios da nossa suprarrenal, né? Então ela tem ação especificamente sobre os rins, tá? E liberação de hormônios como cortisol, que a gente vai ver mais para frente. E hormônios somatotróficos, relacionados ao que? Crescimento, diferenciação celular, então principalmente sobre músculos, ossos, cartilagens. De outro lado, a gente vai ter o que? A nossa neurohipófise, né, que é também conhecida como hipófise posterior. Ela é responsável pela secreção de um hormônio que a gente falou bastante quando estudou o sistema renal, que é chamado de ADH, ou hormônio antidiurético, certo? Então ele tem ação específica lá nas tubulações dos néfrons, né, a unidade funcional dos nossos rins, e está intimamente relacionado à reabsorção de água, né, sódio, enfim, e controle da volemia e pressão arterial, né? E para fechar esses ciclos de secreções do hipotálamo, hipófise, ainda na parte amarela ali, né, a nossa hipófise posterior ou neurohipófise, a gente tem a liberação da ocitocina. É um hormônio bem importante, que está relacionado com a ejeção de leite, né? Então bem importante ali no momento da lactação, da amamentação, e também na hora do parto, né? Então ele está relacionado às contrações uterinas. Para resgatar um pouquinho da
ação do ADH, né, que é secretado lá pela nossa neurohipófise, em que momentos há essa secreção? Basicamente em situações de desidratação, então vômito, diarreia, sudorese excessiva, né, perda excessiva de líquidos sem ter uma reposição, hemorragia também, né? Ou seja, tudo que vai desencadear uma redução da pressão arterial, ou seja, a pressão exercida do sangue sobre a parede dos vasos sanguíneos. Automaticamente, se a gente tem uma redução da PA, a gente tem uma redução da pressão hidrostática, né? E aí a gente também vai ter uma redução do volume de sangue em função dessa desidratação ou hemorragia, né? E automaticamente a gente vai ter o quê? Uma elevação da pressão osmótica, ou seja, da osmolaridade, né? A osmolaridade vai estar alta, porque a gente diminuiu o quê? A quantidade de líquidos no sangue, certo? Tudo isso vai ser excitatório lá para o nosso eixo hipotálamo-hipófise, tá? E aí o que vai acontecer? A nossa neurohipófise vai secretar o ADH, também conhecido como vasopressina. Como qualquer hormônio, ele vai ter seu sítio de ação específico na tubulação renal, né, nos nossos néfrons. E aí ele vai intensificar a reabsorção de água e sódio nessas tubulações, promovendo o quê? Uma redução da diurese e o aumento, né, da concentração da urina. Se eu faço menos xixi, retenho mais água no sangue, né, o que vai acontecer? O aumento da pressão arterial, o aumento da volemia, certo? E tudo isso também é auxiliado pelo poder, né, do ADH, enquanto ele está passando nos capilares sanguíneos, de vasoconstrição arterial. Então eu promovo também, né, não só pelo aumento da reabsorção de água e sódio, né, enfim, redução da diurese, mas também pela vasoconstrição das artérias, o aumento da pressão arterial sistêmica. Outro hormônio bem importante, então, relacionado à neurohipófise, né, é a ocitocina que a gente tinha falado. A ocitocina ela tem duas funções bem importantes no período gestacional, né, e pós-gestação também, que é a fase de lactância, ou seja, a amamentação, que está relacionada à contração uterina, ou seja, auxílio no momento do parto, e ejeção do leite, ou seja, secreção, né, desse leite, porque muitas mulheres produzem leite, mas têm dificuldade para expelir esse leite, tá? E aí os bebezinhos muitas vezes não conseguem ser alimentados e aí entram algumas intervenções, nem sempre necessárias, mas que acaba sendo um caminho mais fácil, que seria a utilização de mamadeiras, né, fórmulas infantis aí. Mas existe sim possibilidade de você excitar a neurohipófise, contribuir com o aumento da ocitocina e melhorar a lactância natural, fisiológica, que é no seio da mãe, tá? Tudo isso é mediado por um feedback positivo, né? Então, o que acontece? Quando a mulher ela começa a ter as contrações, as primeiras contrações uterinas, né? Que está relacionado ao momento do parto, existe o que como objetivo? Fazer com que a criança nasça. Automaticamente a gente vai tendo uma exacerbação do sintoma. Veja, eu tenho contração da musculatura uterina que é o que? Lisa, né? Involuntária. Então, a ocitocina, inicialmente em pequena quantidade, gera essa contração. Ela só vai ser desencadeada no momento do parto, porque se eu tiver contração uterina ao longo da gestação, eu estou colocando em risco, né? Inclusive a abortos espontâneos. Então, o organismo, ele não produz ocitocina de forma elevada durante a gestação, mas no momento do parto, quando o bebê já não tem mais espaço, né, para o crescimento e naturalmente há esse estímulo, né, para que o bebê possa nascer, a gente intensifica a contração uterina. E uma contração, a gente percebe, gera mais contrações, tá? Então, o que acontece no momento do parto? Cada vez mais, quando se aproxima do momento do parto, essas contrações vão ser mais frequentes e mais fortes. Por quê? A ocitocina age como um mecanismo de feedback positivo, ou seja, o estímulo inicial, contração inicial, vai ser cada vez mais reforçada. Em relação à ejeção do leite, a gente pode falar da seguinte forma: nós vamos ter
contração também da musculatura lisa que envolve as glândulas mamárias, tá? Então, as glândulas mamárias, elas produzem o leite, mas elas não conseguem ejetar de forma natural. Elas são dependentes desse hormônio, tá? Que vai promover como se fosse uma ordenha mesmo. Ela tem em volta dessas glândulas um monte de músculos lisos, tá? E aí a ocitocina é o quê? O estopim para que haja essa contração involuntária e aí faça a ejeção do leite, facilitando o processo de lactação. A ocitocina também é conhecida como o hormônio do amor, né? Então a gente libera doses, pequenas doses ou maiores, enfim, ao longo do dia, e ela está muito relacionada às nossas relações sociais, né? Então, os laços que a gente constrói com amigos, com familiares, né? Então, quando a gente sente-se bem ao lado de alguém, está muito relacionado à produção de ocitocina. Tem pessoas que não fazem a gente liberar essa ocitocina. Normalmente está relacionado àquelas pessoas que a gente não tem o quê? Afinidade, né? Também é muito comum a gente liberar ocitocina, e existem até estudos falando sobre tratamentos nesse sentido, que é o afeto, o carinho, a conversa, o abraço, né? Fazer coisas que nos dão prazer, né? Cada um tem algo, né? Às vezes atividade física, às vezes uma massagem, né? Uma leitura ou escutar alguma música que gosta, tudo isso faz liberar mais ocitocina pelo eixo hipotálamo-hipófise, tá? E ele está relacionado ao prazer sexual, ao libido, né? O interesse sexual também. Em relação ainda à dinâmica de lactância, né? Agora a gente tem que falar um pouquinho da prolactina, que está relacionado à produção de leite. Veja, ocitocina, liberação, prolactina, produção, tá? Só que a prolactina, ela é produzida pela hipófise anterior, ou seja, adenohipófise, tá? Olha que interessante. Quando a mulher engravida, ela vai ter o desenvolvimento da placenta, né? Que é um líquido, que é um tecido, que vai envolver todo o bebê, né? Está relacionado também ao desenvolvimento do cordão umbilical e tudo isso vai gerar esse tecido protetor, tá? E aí, a placenta, por si só, ela produz um hormônio chamado somatotropina choriônica humana. Quando a gente tem a elevação dessa somatotropina, principalmente ali a partir do primeiro mês, né, de gestação, a gente vai ter uma intensificação, isso é despertador, digamos assim, para que a gente aumente os níveis normais, né, basais lá de estrogênio e progesterona. Então, ao longo da gestação, a mulher tá cheia de hormônio, tá? E aí, a gente vai ter uma redução natural da prolactina, tá? Então, é mais ou menos assim. Se eu tenho muito alto estrogênio e progesterona, eu tenho baixa prolactina. Por quê? Eu tô no período gestacional, tá? Então, eu não tenho que produzir o leite ainda. Eu tenho que estar com essas glândulas preparadas para o momento certo, que vai ser depois do parto, certo? E quando a mulher tem o parto, né, e daí tem toda a remoção da placenta, do cordão umbilical, enfim, a gente tem uma queda abrupta tanto da somatotropina, né, coriônica humana, quanto dos outros hormônios, eles caem a níveis normais. Então é bem comum até ter depressão pós-parto, né, alterações de humor, né, cansaço, fadiga, tudo por essa descompensação, essa alteração bem abrupta de hormônios, tá? E aí o que acontece quando cai muito estrogênio e progesterona? Aumenta a prolactina. Isso vai ser fundamental, porque essa prolactina está relacionada ao estímulo das glândulas mamárias para a produção de leite, né? Então essa glândula começa a captar mais água, começa a captar proteínas, sais minerais, enfim, né, ácidos graxos, e começa efetivamente a produção de leite. E olha que legal como que funciona a nossa lactância, né? Então existe uma interligação entre a prolactina e a ocitocina. Por quê? Prolactina, que é produzida pela adenohipófise, está relacionada à produção de leite. Ocitocina, que é produzida pela hipófise posterior, é a ejeção. Não adianta eu produzir se eu não consigo secretar, se eu não consigo ejetar, eu não tenho o quê? Amamentação garantida. E o principal estímulo da lactância é a própria amamentação.
como assim, né? Parece meio estranho. Mas é basicamente o seguinte: quando a gente tem o bebezinho sendo estimulado, né, sendo colocado no seio dessa mãe, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter um estímulo sensorial no mamilo, né, na areola, né, em todo o tecido epitelial ali que está envolvendo o contato do bebê e o seio dessa mãe, né? Isso vai estimular por uma via aferente impulsos nervosos, ou seja, tem um estímulo que é sensorial, certo? E aí esse estímulo é detectado por neurônios sensitivos, né? Ele vai por uma via aferente até o nosso sistema nervoso, né? Estimulando lá o hipotálamo e a hipófise, tanto anterior quanto posterior. Anterior produz prolactina, posterior ocitocina. E o que a gente vai ter? A produção de leite e a secreção de leite. Por quê? Porque as glândulas são estimuladas a produzir o leite e o músculo liso que envolve essas glândulas se contrai para promover a ejeção. Então, mesmo que no início seja difícil promover a lactação, é bem importante ter esse estímulo, tá? Tem muita mãe que fala, eu não tô conseguindo amamentar, não tá adiantando nada. Coloca o bebê no peito e força ele fazer a sucção. Isso vai estimulando e a médio prazo, curto prazo, depende de cada pessoa, a gente vai tendo o aumento da prolactina e ocitocina, garantindo aí o processo de lactação. Outro hormônio bem importante, né, relacionado ao metabolismo endócrino é o GH. Ele é produzido, né, lá na nossa adenohipófise, é um hormônio anabólico que a gente diz, e ele tem função basicamente de promover síntese proteica, certo? Então, crescimento, reprodução celular, divisão celular, ele é um hormônio, né, que a gente fala anabólico porque ele tem a tendência de preservar a utilização de glicose e glicogênio, aumentar a síntese de proteína, né? Então, crescimento de músculos, ossos, cartilagens, e ele também é um hormônio lipolítico, né? Então, ele está relacionado à utilização maior energética de ácidos graxos. Quem tem baixo GH, normalmente é uma pessoa que tem mais chance de ter catabolismo, perda de massa magra e aumento de massa gorda nesse sentido, certo? Tem um grande viés que, normalmente, pessoas que usam de modo sintético GH, ou que tem alguma descompensação do metabolismo, por exemplo, um câncer, né, lá na região do hipotálamo e hipófise, que pode alterar essa secreção. Então, pessoas que têm muito GH pode ter uma dislipidemia, tá? Não é sempre, mas pode existir. Porque se eu tenho maior oxidação de gordura, eu vou ter maior ativação lá nos adipócitos para liberar triglicerídeo. E nisso eu posso ter descompensação de triglicerídeo, VLDL, LDL plasmático. Existem picos de secreção de GH, tá? Normalmente, crianças e adolescentes eles têm mais vezes ao dia, né, quando comparado a adultos, porque nós adultos temos que fazer mais o quê? Reparação tecidual, né? Já a criança, ela está em fase do quê? De crescimento, desenvolvimento de ossos longos, de musculatura, né? Então, ela tem que criar novas células em muito maior escala, digamos assim, do que qualquer adulto. Existe uma síntese aumentada de GH para pessoas que fazem atividade de força, né? Então, atividade física, pessoas que fazem dietas hiperproteicas, pessoas que dormem melhor, né? Então, a gente sabe que o GH é um hormônio liberado muito durante o período de descanso, de repouso noturno, tá? E ele está bem relacionado também com o sistema imunológico, tá? Ele participa da produção de células de defesa. Então, basicamente, o que a gente vai ter? Normalmente, quando a gente tem o GH aumentado, a gente vai aumentar o crescimento, o desenvolvimento de cartilagens, ossos, massa magra, músculos, tá? Porque é o sítio de ligação do GH. E nos adipócitos, a gente vai ter o quê? Uma redução, certo? Então, a gente vai ter uma oxidação maior de gordura como metabolismo aí energético, tá? Qual que é o grande problema do GH? GH em excesso, ele pode inibir o que a gente fala da produção hepática de fatores de crescimento, tá? Então, fatores de crescimento semelhante à insulina, somatomedinas,
e outros fatores aí como o IGF-1. Tudo isso são mediadores, tá? Relacionados ao crescimento celular, estão relacionados principalmente à apoptose. E aí o que pode acontecer? Se a pessoa estava em processo de desenvolvimento de uma célula com mutagênese, né? Ou seja, desenvolvimento de câncer, tá? O que pode acontecer? Eu não vou produzir essas células protetoras. Se eu não faço uma morte celular programada de uma célula que está crescendo errado, ou seja, uma célula cancerígena, eu não estou fazendo a apoptose dela, eu posso sim desenvolver o quê? Câncer. Então tem muita gente que fala, o GH, né, pessoas que usam sinteticamente, está relacionado à produção de câncer. Não é que exatamente o GH desenvolva câncer nas pessoas, mas ela está intimamente relacionada ao quê? A inibição, né, de células protetoras, né, como por exemplo TNF-alfa, interleucinas, mediadores inflamatórios, e automaticamente, se eu diminuo essa atividade, eu posso fazer sim o quê? O crescimento descompensado da célula cancerígena que estava se instaurando nessa pessoa. Eu não tenho agentes para combater, tá? Então aí que nós temos um grande viés relacionado ao câncer. Cardiomegalia, se a gente pensar no seguinte sentido, pessoa que tem uma descompensação de GH, está muito alta ou faz utilização sintética, eu não aumento simplesmente de modo seletivo o músculo estriado esquelético, eu posso ter também aumento de musculatura lisa, bem como do coração. Outra função aqui, o GH normalmente, em excesso, ele reduz a sensibilidade à insulina. Por quê? Lembra que eu tinha falado que ele tem uma maior preservação da glicemia, ele tende a utilizar menos a glicose? Então, o que ele faz? Uma redução da sensibilidade à insulina, redução da capacidade de captação celular de glicose e automaticamente, se menos glicose entra na célula, mais glicose fica disponível onde? No sangue. Então, a gente tem um aumento da glicemia. E aí, como feedback, a gente vai ter o quê? Aumento da glicemia, aumento da secreção da insulina. Só que eu tenho a resistência à sensibilidade à insulina. Então, não adianta eu produzir se eu não faço a utilização, tá? E aí eu posso desenvolver diabetes mellitus, né? Diabetes mellitus tipo 2, certo? Então, a gente pode ter hiperinsulinemia, hiperglicemia e um GH alto, tá? Então, é bem comum essas situações aí existirem. Aqui a gente tem fotos, né, de pessoas com gigantismo, né? Aqui não é a utilização sintética de GH, normalmente está relacionado a tumores, às vezes nem são malignos, mas são tumores que alteram, descompensam a produção desses hormônios somatotróficos, né, e automaticamente da liberação de GH. Tá? Então, são pessoas com mais de 2,20 m, né? Tem cardiomegalia, problemas cardíacos, né? A gente consegue visualizar as extremidades bem grandes, mãos, língua, nariz, orelha, né? Alteração de cartilagens, né? Na produção de colágeno. Então, pode ter dentes frouxos, né? Bastante separados, porque a mandíbula pode crescer bastante, enfim, tá? A língua, as extremidades de uma forma geral. E o GH baixo também não é bom, né? Legal a gente ter aquele equilíbrio endócrino. Muitas vezes o GH baixo está relacionado em pessoas que fazem dietas hiperglicídicas, comem muito carboidrato, 60%, né? Sem precisar. E normalmente aquele carboidrato simples, né, proveniente de alimentos industrializados. Por quê? O hormônio GH é um hormônio lipoproteico. Então, a gente precisa ter lipídios, a gente precisa ter proteínas como substrato para a produção desse hormônio, tá? Tá relacionado quando a gente tem um aumento do cortisol, que a gente vai ver mais para frente, que é o hormônio do estresse, né? A ausência de descanso, né, insônia, que também está relacionado muitas vezes aos distúrbios de estresse, então a pessoa que não dorme bem, e também o uso de glicocorticoides. Quem nunca ouviu falar em utilização de cortisol ou corticoides para tratamento de inflamações, alergias, né? Então, os corticoides, a gente viu, eles são anti-inflamatórios, né? Então, o que a gente tem que fazer?
utilizar se eu tiver uma prescrição médica para isso, né? E com tempo específico. Senão, a gente acaba tendo o quê? Um excesso, né? E aí a gente vai gerando distúrbios metabólicos bem importantes, como, por exemplo, um declínio da função imunológica, tá? Outro hormônio bem importante aí está relacionado à nossa tireoide, tá? Então, a gente tem que pensar lá que a hipófise anterior secreta o TSH. Vamos começar mais para frente, né? O hipotálamo. Ele secreta hormônios tireotrópicos, que são hormônios liberadores da tireotrofina, que vão estimular a hipófise a secretar o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. Tireoide tem como função secretar o T3 e T4, super famosos relacionados ao metabolismo celular, termogênese, né? Eles participam do metabolismo das mitocôndrias, ou seja, utilização de oxigênio celular, produção do ATP, ou seja, metabolismo energético, né? Metabolismo basal. Também está relacionado à ativação do sistema nervoso simpático, né? E parasimpático, essa regulação. Produção de adrenalina, né? Todo esse ciclo de atenção, vigília que a gente tem, né? Está relacionado à captação das informações do meio externo, né? As sinalizações de perigo, enfim, tá? Também a gente tem que pensar nos hormônios tireoidianos, no metabolismo lipolítico, né? Então, quanto que eu vou utilizar de energia para oxidar lipídios, né, como mecanismo, como combustível, melhor dizendo, energético, tá? Também a gente tem que entender esse ciclo daqui, que ele sintetiza de forma bem clara todo esse processo. Então, basicamente, o que a gente vai ter? O hipotálamo produzindo quem? O hormônio liberador da tireoide, né, os tireotrópicos ou tireotróficos. E aí a gente vai ter a estimulação da hipófise, que eu falei para vocês que libera quem? O TSH, que é o hormônio estimulante da nossa tireoide. Agora, a tireoide vai ser estimulada a produzir quem? T3 e T4, né? E aí ele vai agir sobre várias células-alvo, como, por exemplo, os músculos, né? Os tecidos adiposos, ossos, enfim, né? Ele age sobre o metabolismo de todas as nossas células, de todos os nossos sistemas. E aí, o que vai acontecer? Se eu tiver muito T3 e T4, tá? Que são as situações que a gente chama de hipertireoidismo, o que vocês acham que vai acontecer? O meu TSH aumenta ou diminui? Basicamente da seguinte forma: se eu tiver muito T3 e T4, há uma tendência de a gente ter uma diminuição de TSH, tá? Porque se eu tenho muito hormônio, eu tenho que diminuir a produção de quem está estimulando a tireoide. E o contrário também é verdadeiro. Se eu tiver hipotireoidismo, baixa de T3 e de T4, o que normalmente a gente faz? Tem que ter um aumento da atividade tireoidiana, compensatória, certo? Então, a gente tem que estimulá-la mais. Então, a gente produz mais TSH. Então, vejam que interessante. TSH alto normalmente me sugere hipotireoidismo. TSH baixo já é o contrário, é o hipertireoidismo. Eu tenho que estimular quando eu tenho atividade tireoidiana baixa. E o contrário também vai ser verdadeiro, certo? Então, prestem bastante atenção nisso, porque tem muito profissional aí fazendo análise de exames errado, tá? Então, é toda uma mecânica de feedback aí, beleza? E quais são os sinais do hipo e hipertireoidismo que sempre, né, a gente acaba visualizando? São doenças extremamente comuns, tá? Então, vamos lá. O hipotireoidismo está relacionado a cansaço, fadiga, letargia, frio, tá? Normalmente é uma pessoa mais depressiva, é uma pessoa que tem anexos como pele, cabelo bem ressecado. Ela pode ter um ligeiro, discreto aumento de peso, muito relacionado ao edema, porque você altera todo o metabolismo
circulatório, inclusive, tá? Então tem muita gente que fala, eu engordei 10 quilos porque eu estou com hipotireoidismo. Vamos pensar se é exatamente isso, vamos avaliar consumo alimentar, né? Estilo de vida, outras doenças associadas. Normalmente o aumento de peso pelo hipotireoidismo, ele não é tão acentuado assim, ele não ultrapassa lá os 4 quilos, não. Aí a gente pode ter uma lentificação do metabolismo de uma forma geral, né? Então, constipação, digestão mais lentificada, irregularidades menstruais, infertilidade, certo? E aí, o famoso bócio, né? O bócio que é aquele aumento da glândula. Por que o aumento da glândula? Porque se eu tô com baixa de T3 e T4, o que eu tenho na minha tireoide? Uma estimulação da sua atividade, ou seja, TSH aumenta e faz com que essa glândula cresça em demasia. Então ela fica o quê? Grande ali no pescoço. Também tem uma outra palavrinha ali chamada cretinismo. Já ouviram falar? Ah, seu cretino. Então o que é isso, né? Na realidade é usado um pouco de modo errado, né? Se a gente parar para pensar, porque cretinismo significa retardo, né? Retardo principalmente mental, tá? É bem comum durante a gestação. Então, pessoas que desenvolvem, mães que desenvolvem, né, hipotireoidismo, provavelmente vão desenvolver filhos com cretinismo. Está bem relacionado à deficiência de iodo na alimentação, porque o iodo ele participa do metabolismo tireoidiano, certo? E automaticamente essa pessoa vai ter o quê? Uma diferenciação celular nervosa reduzida. Então, neurônios, nervos afetados. Então, muito relacionado ao quê? Uma cognição diminuída e, lógico, né, uma força de trabalho reduzida, desempenho escolar reduzido, né, uma pessoa que vai ser o quê? Dependente, infelizmente, o resto da vida, tá? Causas do hipotireoidismo, tá bem relacionado com doença autoimune, né? Então, idiopática, sem causa estabelecida, por exemplo, a doença de Hashimoto. O próprio sistema imunológico ataca e danifica a tireoide, reduzindo sua função de secreção de T3 e T4, tá? Como eu trato? Se eu produzo menos hormônio do que eu deveria, eu vou fazer o quê? A substituição análoga, ou seja, eu faço a administração de um hormônio sintético chamado levotiroxina. Muitas pessoas aí usam diariamente essa pequena dose de T3, T4 para regular o metabolismo, tá? Outra forma, tá, de causar, infelizmente, a hipotireoidismo. Normalmente ela vem fruto de terapia, tá? Inicialmente do hipertireoidismo, ou seja, a pessoa estava com hipertireoidismo, muito T3, T4. E uma das formas que a gente trata o hipertireoidismo é bombardeando a tireoide com iodo radioativo, tá? Então a gente vai tentar o quê? Reduzir o número de células tireoidianas, matar as células tireoidianas. Só que às vezes perde-se o controle desse tratamento, né? A gente não tem uma noção exata de quantas células está matando em cada tratamento radioativo. E aí, às vezes, a gente mata tanto as células que causa o efeito rebote, que seria o quê? Uma diminuição da sua de T3 e T4, automaticamente hipotireoidismo. E pode também ser um problema hipofisário relacionado ao quê? À liberação de TSH, mas não é tão comum assim. Aqui exemplos de bócio, né? Então a gente consegue visualizar ali, né? A tireoide bem desenvolvida nessas duas mulheres e o cretinismo, a gente vê o que? Um crânio reduzido em tamanho, né? A boca, o nariz, a face, né? Tem características de síndromes mesmo, genéticas, né? Mas que está relacionado ao retardo mental, pessoas que não se comunicam direito, enfim. Já o hipertireoidismo, ele vai estar relacionado ao supermetabolismo, né? Então a gente vai ter batimentos cardíacos acelerados, perda de peso, então aquela disfunção endócrina que a pessoa pode emagrecer em demasia. Ela vai ter irregularidades menstruais, infertilidade no caso de homem principalmente, mas também de mulher, irritabilidade, fraqueza, tremor. Ele tem aquele olho bem saltado, né? Sensação de calor, transpiração contínua, certo? E as causas também, a maior, né, causa é idiopática, né? Mas também é quando o sistema imunológico ataca a tireoide, tá? E aí vai promover o aumento da produção, né, de T3 e T4. Ela descompensa.
muitos estudos falam que isso pode ser uma ativação viral, enfim, né, que faz uma descompensação e uma superatividade aí da nossa tireoide. Nódulos na região que podem ser excitatórios, né, por presença física, enfim, também podem descompensar dessa forma. Como se trata o hipertireoidismo? Normalmente utilizando medicamentos antitireoidianos, né, que vão inibir a produção de hormônios tireotrópicos, de hormônios como o TSH, cirurgia, que é a ressecção parcial lá da tireoide, ou a radiação que eu tinha falado para vocês. E aí também a gente não pode esquecer de outras funções ligadas à tireoide que está relacionado ao metabolismo de cálcio. Já ouviram falar em calcitonina e paratireoide? Então, assim, a tireoide ela produz esse outro hormônio chamado calcitonina, tá? Ou seja, ligação com cálcio. Toda vez que a gente tiver cálcio alto no sangue, a gente tem que fazer o quê? Ou eliminar ou absorver, né? Guardar. E aí, tá bem relacionado à liberação dessa calcitonina. Esse é o estímulo. Alta de cálcio no sangue, certo? Por outro lado, existe a paratireoide, que é uma glândula anexa à tireoide, e ela está relacionada à secreção do paratormônio. O paratormônio, normalmente, ele é secretado quando a gente tem baixa de cálcio. E aí, a gente vai ter que o quê? Tirar dos locais que a gente tem reserva, como por exemplo ossos, e tentar aumentar a absorção intestinal, a reabsorção renal. Então, esse desenho aqui ele explica bem esse processo. Toda vez que eu tiver um aumento de cálcio sanguíneo, o que vai acontecer? A tireoide vai ser excitada a produzir quem? Calcitonina. A calcitonina ela aumenta a deposição de cálcio nos ossos, dentes, certo? Músculo também. E aí a gente vai diminuir a absorção pelo TGI, vamos diminuir a reabsorção de cálcio renal lá nas tubulações dos néfrons, certo? Para regular a concentração de cálcio plasmático. Por outro lado, se a gente tiver uma diminuição do cálcio sanguíneo, ou porque eu aumentei muito calcitonina, ou porque eu estou consumindo pouco cálcio, ou utilizando muito, certo? Então eu estou com baixo cálcio no sangue, é a minha paratireoide que vai ser ativada. Paratireoide sendo ativada, o que acontece? A gente vai ter o estímulo dos ossos e dentes para que haja o quê? Uma retirada do cálcio desses órgãos, certo? Então a gente tem uma desmineralização. Veja que isso não é tão legal, né? Só que eu preciso de cálcio para contração cardíaca, né, dos músculos. A gente sabe a importância do cálcio nas sinapses, né, na transmissão de impulsos. Então, a gente tem que ter cálcio, sim, disponível no sangue constantemente. Então, se o organismo achar que é necessário, ele tira mesmo dos ossos, tá? E aí a gente vai ter, pela ação do paratormônio, essa função sendo executada. Além disso, a gente vai tentar aumentar a exposição de receptores de membrana, né, lá no intestino para aumentar a absorção de cálcio e vamos estimular os néfrons a quê? A aumentar a absorção, tá? Então a gente vai diminuir a eliminação do cálcio, certo? Então veja que tanto o paratormônio quanto a calcitonina são hormônios que têm ação em sítios-alvo específicos, ossos, TGI e também néfrons lá dos nossos rins. Bem importante todo esse processo. Outro hormônio bem legal de se estudar é a parte das corticotrofinas, né? Ou a CTH, que é a adrenocorticotrofina. Então, o hipotálamo libera um hormônio, né, que é a corticotrofina, que ativa a hipófise para a liberação da adrenocorticotrofina. Esse hormônio ele vai agir especificamente aonde? Na suprarrenal, nas nossas adrenais renais, que está ligado ao quê? Produção de cortisol, certo? Então, em situações de estresse, a gente ativa o cérebro, ativa o hipotálamo a produzir mais a CTH, que age sobre as suprarrenais na produção de cortisol. Então, por isso que a gente fala, situações de medo, depressão, estresse, irritabilidade, né? Fadiga, cansaço, vão estimular o neurônio, os nossos neurônios, né, da região hipotalâmica e hipofisária, na secreção de ACTH, tá? Cortisol é bom em níveis adequados, porque ele que dá aquele impulso diário para que a gente faça, inclusive as coisas que a gente não está muito afim.
às vezes trabalhar, estudar, né? É que dá aquela sensação de responsabilidade, certo? Mas, em excesso, ele tem uma função negativa para o nosso metabolismo, tá? Ele faz catabolismo e principalmente ele interfere no sistema imunológico, tá? Então ele diminui, né, vários fatores aí relacionados ao metabolismo, relacionado à imunidade, né? Então ele evita o quê? Ele inibe a liberação de citocinas inflamatórias, né? Os eicosanoides inflamatórios, lembra que a gente tinha conversado sobre a produção da placa de aterosclerose, enfim? Então ele vai diminuir a produção de anticorpos, ele diminui a resposta imunológica e inflamatória, tá? Então por isso que a gente fala, pessoas que estão muito cansadas, muito estressadas, tem uma queda do desempenho imunológico e faz total sentido, né? Porque a gente vai ter aumento lá do cortisol, tá? Veja que interessante. Ciclicamente a gente tem o ciclo circadiano do cortisol, que são projeções homeostáticas, doses homeostáticas diárias, né? Que vão mantendo o nosso metabolismo. Como? Normalmente, bem cedinho, né? No horário que a gente acorda, a gente vai ter o quê? Uma queda desse cortisol, certo? E aí ele vai aumentando à medida que a gente vai despertando efetivamente. Aqui a gente consegue visualizar bem isso. Ó, digamos uma pessoa que tenha o hábito de acordar às 5, 6, 7 da manhã. É bem aonde a gente vai ter esse pico de cortisol. E a tendência é que ele caia ao longo do dia. E isso gera o quê? O relaxamento para que a gente possa dormir bem. Quem está com cortisol muito alto não vai dormir bem, né? Você passou por uma excitação do sistema nervoso ali, produção de ACTH e cortisol, tipo às 10 da noite, 11 da noite, e é bem o horário que você está querendo descansar para daí relaxar e dormir, não vai dar certo, tá? Também a gente pode ter cortisol aumentado, né? Daí sai aí do ciclo circadiano, são as anomalias, né? Em situações de inflamação mesmo, obesos, que tem o que? Muito tecido adiposo, que é um tecido pró-inflamatório, atividade física extenuante, né? Contusões, lesões, enfim, pode aumentar cortisol, tá? E aqui a gente tem um mapa do estresse, né, relacionado às emoções, aos sintomas corporais, mentais e de comportamento que o excesso de cortisol pode acarretar, tá? Então, por exemplo, lá, medo, depressão, ansiedade, né? Mais cansaço, falta de ar, sistema imunológico deprimido, então mais infecção, tensão muscular, né? Diminuição de recuperação. Também a gente vai ter o quê? Uma queda de raciocínio, né? Capacidade de decisão vai ser reduzida. Normalmente a gente tem perda de apetite ou compulsão especificamente por doces, desinteresse sexual, insônia, né? São alguns dos sintomas aí mais clássicos, certo? Que mais? E aqui a gente vai ter uma síndrome bem famosa que é chamada síndrome de Cushing, né? Que está relacionada a vários sintomas pelo uso crônico contínuo de corticoides, que são os melhores anti-inflamatórios que a gente tem, né? São classes de anti-inflamatórios aí sensacionais que inibem bastante os efeitos negativos da inflamação, como dor, edema, né? Os desconfortos clínicos de qualquer inflamação. E aí, também pode ser por um estresse excessivo, mas não é tão comum, né? É bem mais a utilização sintética mesmo desses corticoides, tá? Normalmente os sinais clínicos da síndrome de Cushing são alteração, né, relacionada ao sistema nervoso, então depressão, ansiedade, alterações de imunidade, né, irregularidade do ciclo menstrual nas mulheres, então infertilidade e até impotência em homens. Também está relacionado a hipertensão, aumento da glicemia, né? Então temos uma hiperglicemia, aumento do cortisol livre, diminuição da sensibilidade à insulina e vamos ter também problemas cutâneos, como fragilidade óssea cutânea, na cicatrização, né, que fica mais lenta, tudo relacionado ao metabolismo do colágeno, então ele tem uma dificuldade da expressão
de novas células relacionadas à pele, mineralização óssea, tá? Outra característica bem comum da síndrome de Cushing são cicatrizes roxas, manchas roxas, espalhadas pela face, pelo abdômen, pelos flancos, tá? Então ficam estriações, que a gente chama, né? E nós também podemos ter um acúmulo, uma deposição aumentada ali de gordura na face, pescoço, barriga, costas, e aí a gente vai ter basicamente essa característica de face da lua cheia, né? Um pescoço bem amplificado, uma corcova, né, com bastante acúmulo de gordura, região abdominal. Então a gente tem um catabolismo muscular, uma depressão de massa magra de membros superiores e inferiores e bastante depósito de gordura. Então a gente tem uma alteração da composição corporal, tudo relacionado à alteração metabólica, tá? Então a gente altera bastante atividade de taxa metabólica basal, inclusive, né? E a utilização de energia para todos os nossos sistemas corporais. Outra representação, né, das estriações que eu falei para vocês e a nossa síndrome da lua cheia, né, face da lua cheia e deposição de gordura aí ao longo do corpo. E para fechar, o último hormônio, né, secretado pela hipófise anterior ou adenohipófise seriam os gonadotróficos. Então, o hipotálamo secreta hormônios liberadores da gonadotrofina que age sobre a hipófise na liberação de LH e FSH, o hormônio luteinizante e o folículo estimulante, certo? O FSH nas mulheres age nos ovários e nos homens nos testículos, certo? O FSH ele promove a ovogênese, ou seja, ele estimula os folículos ovarianos na produção de liberação, né, que a gente fala, de óvulos maduros, né, para serem fertilizados mensalmente. Nos homens está relacionado à espermatogênese, então, veja, tanto nas mulheres quanto nos homens, o FSH ele participa do quê? Da reprodução, né? Então ele ativa os óvulos e ativa espermatozoides para que numa relação sexual possa haver fusão dessas células e a fecundação aí. Já o LH, né, nos homens está relacionada às características sexuais, né, androgênicas, né, principalmente liberação de testosterona e o desenvolvimento das características sexuais masculinas, né, pelos, voz mais grave. Na mulher, o LH está relacionado com o corpo lúteo. O que é isso? É o hormônio luteinizante, né? Então ele tem o princípio de amadurecer esse óvulo que pode ser fecundado aí, tá? Então a gente tem alterações cíclicas mensais, nas mulheres isso é bem visível, não é à toa que a mulher que sofre de TPM, né? Pelas oscilações hormonais. Os homens normalmente eles têm uma secreção mais homeostática, mais controlada de LH, de FSH ao longo do mês, né, do período de vida de uma forma geral. Já as mulheres não. O que vai acontecer? A gente vai ter uma secreção de FSH, o folículo estimulante, numa fase que a gente chama folicular e de ovulação. Então a gente está o quê? Preparando o óvulo para ser fecundado. Já o LH, né, o nosso pico aqui, né, coincide ali com próximo também da ovulação e ele aumenta, ele continua mais alto, melhor dizendo, durante toda a fase lútea, né, que é quando o útero está sendo preparado para a fecundação, tá? E a outra questão bem importante que a gente vai ter aqui é a parte de alteração de secreções de estrogênio e progesterona. O estrogênio está mais relacionado à fase antes da ovulação, né, a secreção máxima ali, porque está relacionado com os caracteres sexuais femininos, né, então pele, cabelo, né, a vitalidade feminina, digamos assim. Já a progesterona, ela está relacionada mais ao desenvolvimento do endométrio, ou seja, a parede uterina, para que ela fique mais espessa, permitindo a implantação do óvulo se for fecundado, né? Então veja que tudo tem sentido. E aí
ampliando também a vascularização, porque eu preciso ter o quê? Nutrientes, oxigênio, caso haja implantação de um óvulo fecundado na parede uterina. Então, veja, estrogênio é numa fase antes da ovulação que está aumentado na mulher. Progesterona é na fase lútea, que a gente chama, né? Que é pós-ovulação, que é exatamente quando a mulher pode o quê? Engravidar, tá? Então, todos esses estímulos mediados pelo LH e FSH preparam, né, nada mais, nada menos o que? Os homens e as mulheres para a questão de perpetuação da espécie, aí, né, pensando em reprodução, certo?